Aleluia, aleluia. Vamos nos colocar de pé para adorar o Senhor. Aleluia, aleluia. Se você puder levantar suas mãos assim ao Senhor e declarar uma frase de amor ao Senhor nessa noite. Talvez você não tenha feito isso ainda. Então declare aí uma frase de amor, uma frase apaixonada pelo seu Senhor. Jesus, nós amamos o Senhor, Pai. Amamos o Teu Espírito e tudo que vem do Senhor, Pai. Nessa noite nós queremos exaltar o Seu nome e declarar que o Senhor é o nosso querido, que o Senhor é o Deus amado das nossas vidas, Pai. Nós declaramos neste lugar que o Senhor é bem-vindo e que tudo, Senhor, tudo em nós, que seja para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Vamos adorar o Senhor, vamos aplaudir esse Rei maravilhoso nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Seja exaltado aqui, Senhor. Seja exaltado, Deus, neste lugar. Oh, aleluia. Aplauda assim, ó. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. E purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas, nem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor assim, porque Ele é digno de todo movimento que saia do nosso corpo. Tu és digno, Senhor. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas, nem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar.
Tu és a nossa videira, Senhor. E sabe mais o que, querido? Mais o que nós não podemos nos cansar de adorar esse Senhor maravilhoso. Porque Ele é maravilhoso. Porque os feitos dele são grandiosos. Porque não são feitos por mãos humanas. São feitos pelo Espírito Santo dele. Então nós te glorificamos, Senhor, porque Tu estás no controle da nossa vida. Se o controle da sua vida está nas mãos dele, aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia, aleluia. Glorifica o Senhor porque Ele já está nesse lugar. Oh Deus, antes mesmo de nós entrarmos aqui, Ele já havia preparado todo lugar. Oh, ei, 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 ei. Jesus, lutamos com armas de fé. E nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações,
está. Teu nome imutável Aleluia, 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 aleluia. Ele é sobre nós, Ele é sobre nós e nada além do seu sangue para nos curar e nos lavar. Nada além do sangue de Jesus para te limpar, para te curar. Ah, Deus. Ah, Senhor. Nada além da tua presença para restaurar o teu povo, acender o teu povo, Senhor. Não são homens, é o teu poder, é o teu espírito, é o teu fogo. Xerabalassuri que andaias. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Deus, oh, Deus, oh, Deus.
expressar o seu amor por Ele, a sua gratidão, expressar tudo que você sente, todo o amor derramado por Ele até você é livre para isso. Nós louvamos hoje, neste dia de renovação da nossa aliança. Nós renovamos o sacrifício dele derramado lá na cruz do Calvário, por mim, por você, para que possamos ser livres, para que possamos ser livres. Você é livre. Fala isso para você mesmo, para o teu coração, para a tua mente, para a tua alma. Você é livre. Fala isso para o teu coração nessa hora. Você é livre. Nós somos livres, livres, livres para adorar o Senhor, livres para exaltar o Senhor, livres para glorificar o Senhor nessa noite. Aleluia. Porque o Senhor nos salvou. Muito obrigado porque o Senhor nos limpou. Muito obrigado porque o Senhor nos libertou. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos curou. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos fez filhos. Nós somos filhos livres. Nós somos filhos livres, Deus, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa hora. Exalte a Ele com grande gratidão, com grande amor. Exalte a esse poderoso Deus que te fez livre, que te fez mais do que vencedor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Graça e paz, igreja, amém. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Amém. Pode tomar o assento, por favor. Mas continue glorificando ao Senhor. Ele está em nosso meio. A presença do Senhor aqui é maravilhosa. A presença do Senhor aqui é forte e é poderosa. Amém? Então continue aí com o teu coração ligadinho em espírito de oração e adoração, porque eu creio que o Senhor vai fazer algo poderoso nessa noite. Amém? Eu queria conhecer os nossos visitantes. Quem está nos visitando pela primeira vez? Nós queremos conhecer. Se coloque em pé, por favor. A igreja quer também te conhecer. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É a família da Dani, né? Ah, sejam bem-vindos, tá? Eu sou a pastora Dani. E ali ao meu lado está o Bispo Júnior. Lá atrás também, já conheci. Sejam muito bem-vindos. Amém? Nós queremos recebê-los com muito amor e carinho. E sejam muito bem-vindos e volte sempre. Amém? Eu quero dar alguns avisos nessa hora. Eu quero falar sobre a nossa agenda da semana, mas eu queria que você ficasse ligadinho aí na tela, porque enquanto eu vou falando, ela vai passando, tá bom? Você fica ligadinho aí que a agenda da semana é cheia para a glória do Senhor, amém? A agenda da semana não para, todo dia nós temos mover, né? E não tem como não falar essa frase mais. Cadê o bispo? Não tem como mais falar essa frase, deixar de falar essa frase. Todos os dias. Na segunda-feira nós temos escola aqui, seminário teológico. Nós temos também, toda segunda-feira, o seminário teológico. E acabou a turma do Eu Te Prometo e vai começar outra. Então, você casal aí, que ainda não passou pelo Eu Te Prometo, fica ligadinho aí, que as aulas são às segundas-feiras, e assim que tiver a data da nova turma, os pastores irão comunicar, amém? Terça-feira, nós temos aqui um momento de oração comigo e com o bispo. Toda terça-feira a gente lê a palavra, 30 minutinhos de leitura da palavra e 30 minutos de oração. E eu falo uma coisa para os irmãos, tem sido um momento poderoso. Às vezes eu falo, gente, parece que tem um batalhão de gente aqui orando conosco, porque é uma unção derramada, é um poder de Deus derramado, que parece que realmente tem um batalhão de gente. O Ministério de Louvor fica aqui ensaiando e eles mesmos falam, parece que tem um batalhão de gente lá em cima.
E são os anjos do Senhor guerreando, batalhando junto conosco, porque cada semana tem sido uma batalha, e uma batalha forte, e uma batalha importante em prol da igreja, amém? Quarta-feira, nós temos também o mover das águas. Quem está fazendo a campanha, continue aí fazendo a sua campanha, não perca. Ah, pastora, mas eu não pude começar ainda. Eu posso começar? Pode começar sim, tá? Porque nós iremos até dezembro, tá bom? E quem está terminando, quer começar outra, engrena aí na outra, começa outra campanha também, e vai com seu propósito até dezembro, em nome de Jesus. E na quinta-feira, nós temos o mover da hora nona, então você fica ligadinho aí, toda quinta-feira, às 15 horas da tarde, nós temos o mover da hora nona. Na sexta-feira, nós temos pela manhã o evangelismo no Degase e à tarde na UPA, às 17 horas, né? Então, toda sexta-feira, lembre aí, se você não pode participar, se lembre aí de estar intercedendo pelos irmãos, os presbíteros, os pastores, toda sexta-feira. Separa aí um momento pela manhã, você já sabe que eles estão lá no Degase, e pela tarde, você já sabe que eles estão na UPA. Então, para aí um momentinho do seu tempo, você que não pode ir, e intercedam por esses irmãos, amém? Amém, aleluia. E no sábado, deixa eu ver aqui, no sábado vai ser um sábado muito especial. Cadê as mulheres aí? Levanta as mãos as mulheres. No sábado será o nosso mover das mulheres. Coloca aí a arte, por favor, que por sinal ficou linda, né? Essa arte. Nós teremos o mover das mulheres, recomeçar. Será um tema muito forte, muito especial. O Senhor já separou no meu coração uma palavra poderosa para as nossas vidas. Eu vou estar aqui ministrando, e eu creio que será um momento de cura, um momento ao qual o Senhor vai estar trabalhando fortemente nos nossos corações, e grandes frutos nós vamos colher a partir deste sábado para a glória do Senhor, amém? Então, convide uma amiga, convide sua irmã, convide a sua família, e venha estar conosco aqui, mulheres, às 19 horas. Só nós, mulheres. Olha que maravilha, né? Que delícia. E vai ser uma bênção. E no domingo pela manhã, nós temos a escola bíblica e também temos a classe de princípios. E à noite, 18 horas, o grande mover, e às 20 horas, também o grande mover. Então, realmente, todo dia tem mover, né, igreja? Graças a Deus por isso. A igreja não para. E nós ficamos muito felizes com a dedicação dos irmãos, com o carinho dos irmãos, com a excelência dos irmãos. E eu quero parabenizar, né? Como eu falei aqui, terminou a classe, o curso, eu te prometo, e domingo também nós vamos ter entrega aqui de diploma, tá bom? Se eu não me engano, é a terceira ou segunda turma, não é? Terceira turma, olha que lindo, gente, terceira turma do Eu Te Prometo. Por que a gente fica tão feliz? Porque esse curso é da igreja, esse curso é nosso, foi produzido, foi criado primeiro no coração de Deus e depois no nosso coração, é da igreja, é um filho nosso que nasceu. Por isso nós ficamos tão felizes com isso e com esse projeto avançando. Então, domingo também nós teremos a entrega aqui de diplomas também. Quero parabenizar também a equipe Team também, que teve aqui a gincana e que foi maravilhosa. Já tivemos um vencedor, né? Eu soube ontem, mas eu quero parabenizar as duas equipes, quero parabenizar os presbíteros, quero parabenizar toda a equipe roxa saiu vencedora, né? Mas, na verdade, nós sabemos que todos saem vencedores, né? Todos, a igreja ganha, os adolescentes ganham, o reino cresce, a unidade cresce. Então, não houve um vencedor, mas houveram todos que são vencedores, né? Louva a Deus, aplauda o Senhor pela vida dos adolescentes, os presbíteros, os pastores, amém, que auxiliam. Louva a Deus pela vida de vocês, amém? E também nós tivemos aqui ontem à tarde com as crianças.
Foram quase 100 crianças aqui ontem, para a glória do Senhor, comemorando o Dia das Crianças. Eles ficaram aqui à tarde, eu dei uma passadinha aqui, vi que já estavam já todo vapor, foi lindo. Eu quero parabenizar também a equipe, o Ministério Infantil, aos pais, ao empenho, à dedicação, e eu louvo a Deus por cada um, amém? Continuem assim, um trabalho de excelência, não para nós, não para a igreja, mas para Deus. Eu louvo ao Senhor por isso, amém? Aleluia, foi lindo. Nessa hora eu queria convidar você a se colocar de pé nessa hora. Nós já vamos passar para a palavra, mas antes nós iremos recolher os nossos dízimos, as nossas ofertas, amém? Nessa hora que você honre ao Senhor. O Senhor tem sido maravilhoso conosco, o Senhor tem sido bondoso. Se não fosse a misericórdia do Senhor em nossas vidas. E por isso, nessa hora, nós vamos agradecer, nós vamos louvar, nós vamos bendizer o nome dEle, porque Ele tem sido bom, e Ele é bom, amém? Levante suas mãos, os diáconos estarão aí entregando os envelopes. Você ainda que não pegou, pode acenar a sua mão aí, mas nós já iremos orar agradecendo ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Senhor, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor tem dado de melhor para o teu povo, o Senhor tem dado de melhor para os teus filhos, para a tua igreja. Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado pela tua fidelidade. Senhor, nessa hora, Pai, nós queremos honrar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Ó Pai, queremos consagrar também, Senhor, os dízimos, as ofertas, a vida dos teus filhos, o trabalho dos teus filhos, ó Pai. Senhor, aqueles que são vendedores, aqueles que são empresários, ó Deus, aqueles que são trabalhadores fechados, aqueles que são profissionais liberais. Senhor, continua abençoando o teu povo, Senhor, continua fazendo prosperar, Senhor. Deus, que eles possam continuar provando do melhor, ó Pai, que o Senhor continue abrindo as janelas e derramando bênçãos sem medida sobre a vida de cada um, Senhor. Mas sei também aqueles que pedem por respostas, sei também que aqueles que pedem, Senhor, por portas abertas. E nessa hora, Senhor, nós como igreja queremos, Senhor, abençoar os teus filhos, queremos profetizar na vida dos teus filhos, que esta semana será uma semana abençoada, uma semana de portas abertas, a qual o Senhor irá surpreender a vida de cada um, Senhor, com respostas, com milagres, em nome de Jesus. Senhor, graças te damos por tudo, ó Pai, bendizemos o teu nome. Senhor, somos muito gratos, ó Pai, por poder participar deste momento tão especial para a tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Traga com alegria no seu coração, amém, igreja? Deus te abençoe. Graças e paz, igreja. Amém? Amém, glória a Deus. Como é bom estarmos juntos mais uma vez na casa do Senhor, no Grande Mover, no primeiro horário do culto Grande Mover dessa noite. E que Deus possa ministrar algo aos nossos corações. Estamos felizes porque hoje é dia de Santa Ceia. Santa Ceia é o dia de nós renovarmos a nossa aliança com o nosso Salvador, amém? Então nós estamos felizes. Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Glória a Deus. Quem está feliz com o irmão, né, que está do lado, abre um sorriso para ele aí. Eu sei que ele não vai conseguir ver, né, mas a sua expressão vai revelar que você está feliz, amém? Glória a Deus. Estou feliz com a igreja, estou feliz com o meu amigo Randall, né, que está lá atrás. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Sinta-se à vontade, bem-vindo na casa do Senhor. O homem de Deus que Deus colocou na nossa vida, a gente tem estreitado uma amizade, tem sido uma bênção, amém? Deus continue abençoando, está nos visitando hoje, também a família, né, da Dani, né, a família da Dani que está aí, né, que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, amém? É um prazer, e os demais também, sejam muito bem-vindos. Abra sua Bíblia
no livro de Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. Caso você encontre alguma dificuldade com isso, não vai não, né? Aleluia. Gênesis, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Nós vamos fazer uma leitura diferente, dinâmica deste texto, para que possamos ter um entendimento da revelação da palavra de Deus para nós nessa noite. Então, você fique atento, me acompanhe em nome de Jesus, porque alguns versículos nós vamos ler tão somente o final deles, amém? Então, fique atento para que você possa entender, e depois eu vou estar te explicando tudo isso, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmão. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Diga comigo, era. Diga, não é mais. Presta atenção. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4, e viu Deus que era boa a luz. Repete comigo, primeiro dia, viu Deus que era boa a luz. Agora vamos pular lá para o versículo de número 10, o finalzinho dele, diz lá assim, e viu Deus que era bom. Diga, no segundo dia, viu Deus que era bom. No versículo 12, o final dele diz lá também assim, e viu Deus que era bom. Diga, terceiro dia, estava bom. Vamos ler agora no finalzinho do versículo 21. E viu Deus que era bom. Repete comigo, no quarto dia, também estava bom. Repete comigo no final do versículo 25. E viu Deus que era bom. Diga, quinto dia, estava bom. Versículo 31, no versículo 31 ele todo diz, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi tarde e manhã do sexto dia. Diga, no sexto dia, Deus completou a obra, e estava muito boa. Então vira para o seu irmão e fala assim, aquilo que começou ruim, vai melhorar, e aquilo que está melhor, aquilo que está bom, vai ficar muito bom. Deus pode melhorar até aquilo que está bom. Quem crê nisso, diga glória a Deus e aplauda o nome do Senhor. Você crê? Quem crê nisso, diga aleluia, eu creio. Quem crê nisso, diga eu recebo essa palavra. Senhor, fala aos nossos corações, usa a minha vida como porta-voz da Tua palavra nessa noite. Eu me coloco em Tuas mãos e te peço, fala comigo e fala conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Preste atenção que eu vou ser breve. O livro de Gênesis, apesar de estar dentro desta biblioteca, a palavra Bíblia significa biblioteca de livros, é a junção desses 66 livros que são colocados dentro desta biblioteca, e essa junção é classificada como Bíblia. O primeiro livro desta biblioteca é o livro de Gênesis, mas não é na ordem cronológica o primeiro livro que foi escrito ou revelado. O primeiro livro é o livro de Jó. Mas, para que possamos nós, leitores, ter o entendimento desta biblioteca do livro, ela foi organizada dessa forma. Até porque Gênesis trata do princípio, da criação, do início de todas as coisas. O livro de Gênesis é o livro que revela
o poder criativo e criador do nosso Deus. O livro de Gênesis, ele vai revelar um dos maiores atributos da pessoa divina, que é o atributo da onipotência. O Deus que de fato pode todas as coisas. Você crê nesse Deus? Amém? Fala, meu Deus pode todas as coisas. A onipotência de Deus, ela é revelada no princípio da criação e desde as primeiras entrelinhas desta biblioteca, quando dá a revelação da criação. Um Deus que tem poder de criar tudo mesmo diante do nada. A Bíblia, ela mostra esta revelação. O Deus criador que cria os céus e cria a terra no princípio. A palavra princípio, ela está ligada à origem e à ordem. A palavra princípio, ela está ligada à origem e à ordem. E essas coisas são as coisas que regem todo o universo criado pelo Criador. Nós precisamos entender como funciona as coisas de Deus. E aqui, desde o princípio da criação e desde o princípio da Bíblia, a palavra do Senhor, ela já nos revela como Deus age, como as coisas de Deus são estabelecidas, tanto no céu como na terra. A Bíblia vai dizer que do princípio, ou seja, a palavra princípio está dando origem. A partir de então, Deus ele cria os céus e cria a terra. O princípio, a origem das coisas e não de toda existência. Porque Deus, ele existe fora de toda existência. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então Deus ele não foi criado, Deus ele é o Senhor, ele é o Criador, ele existe por si mesmo. Tudo que veio a existir, existe por causa dele. A palavra do Senhor diz lá em João, no capítulo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a Bíblia diz que toda a existência que veio a existir, não veio a existir senão por causa dele, por meio dele. Tudo que existe partiu de Deus, partiu do nosso Senhor. Amém ou não amém? Quem está entendendo, diga amém. Então, a palavra princípio, ela dá origem às coisas que existem, criadas pelo Criador. Então, Deus, ele dá origem às coisas, e ele também estabelece o princípio de ordem das coisas. Como é que Deus organiza? Princípio é para organizar as coisas. Presta atenção, todo princípio que nós vivemos é Deus estabelecendo algo para organizar a nossa vida, organizar as coisas, para que as coisas funcionem de acordo com a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus, ele parte da origem, do princípio de criar primeiro o quê? Os céus. A Bíblia diz, e Deus no princípio criou os céus e depois a terra. Deus ele não cria a terra primeiro para depois criar o céu. Primeiro ele criou o ambiente, o habitat da sua habitação. A Bíblia quando diz que ele criou os céus, ele não está falando céus no singular, no plural. Por quê? Porque a Bíblia traz a existência de 3 céus: os céus atmosféricos, o céu galáctico e o céu dos céus, que é a morada do Altíssimo. A palavra de Deus diz que a terra, ele faz dessa terra estrado dos seus pés, mas o céu é a sua morada, é lá que está a face do Senhor. Então, Deus ele habita no céu, a sua morada é no céu, mas os pés dele estão nessa terra, a presença dele está nessa terra, Deus também está nessa terra. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. A presença de Deus está aqui. Fala para o seu irmão, a presença de Deus está aqui. Então ele dá origem a todas as coisas e parte de um princípio. Primeiro eu vou criar os céus, ou seja, o lugar aonde eu vou habitar, e depois eu vou criar a terra. Por que Deus cria e estabelece esse princípio? Porque nada acontece na terra sem antes passar pela aprovação do céu. Vira para o seu irmão e fala assim: nada acontece na terra se não for aprovado no céu. E eu quero crer que nessa noite haverá aprovações no céu a seu respeito. Você recebe em nome de Jesus? E a Bíblia diz então que nós podemos entender que o livro de Gênesis trata da exaltação do Deus que cria.
do Deus que cria, que dá forma e que estabelece os seus princípios na terra. Então repete comigo: Gênesis é o livro de exaltação ao Deus Criador, ao Deus que dá forma e ao Deus que estabelece princípios. Quem está entendendo, diga amém. Agora a Bíblia ela vai dizer uma coisa. A Bíblia vai dizer que a terra, no versículo 1 ele cria a terra. E no versículo 2 a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Alguns teólogos entendem que entre o versículo 1 e o versículo 2 da Bíblia existe ali um tempo milenar, de algo muito grandioso, muito distante. Alguns entendem que nesse período entre 1 e 2 acontece a queda de Satanás na terra, né, que ele cai como uma estrela. A Bíblia revela sobre essas coisas, e a partir desta queda, a terra que Deus criou, ela foi deformada por conta da queda de Satanás nessa terra, juntamente com a terça parte dos anjos. Não vamos entrar nesse ponto, mas a Bíblia vai dizer que a partir do versículo 2 a terra está sem forma e vazia. Ela está num formato que não agrada a Deus. Esta forma que ela está não é algo que Deus queria que ela estivesse. Por isso nós podemos tomar como partida de que quando Deus olha algo que não lhe agrada, parte do Senhor, do Criador, aquele que tem poder para criar, ele tem poder também para transformar aquilo que ele está olhando e não está gostando do que está vendo. Se Deus olhou e criou a terra, e agora a terra está sem forma e vazia, e a Bíblia diz que agora ele vai transformar o cenário dessa terra para algo que lhe agrada. Então aquilo que era vazia, aquilo que estava sem forma e vazia, não significa que aquilo que está vazio, que está sem forma, que está desagradável, que não está bom de se olhar, que não está bom de se ver, isso não significa que isso será para sempre. Porque se isso estiver sujeito ao Deus que criou todas as coisas, aquilo que não está bom no princípio, aquilo que não era bom e aquilo que não está bom, não significa que no final vai continuar ruim. Pelo contrário, se houver uma intervenção divina, aquilo que não estava bom, ele intervém, ele muda o quadro, ele começa a melhorar, melhorando, até completar a obra. E quando ele completa a obra, acontece aquilo que nós lemos: e viu Deus que estava muito bom. E eu quero profetizar isso nessa noite. Aquilo que não está bom na sua vida não significa que você está fadado a viver debaixo dessa ruína, deste cenário. Pelo contrário, Deus entrando em cena, aquilo que está ruim vai melhorar, vai ficar bom, e no final você vai glorificar que ficou muito bom, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus vai melhorar esse cenário. Fala para o seu irmão: Deus vai melhorar esse cenário. A Bíblia diz que em meio a esse caos nasce um jardim. Ai, Deus é poderoso. Em meio a um caos na terra, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e agora Deus ele vai projetar o quê? Plantar um jardim chamado Éden no centro dessa terra. A terra que era sem forma e vazia, Deus olhou e falou: eu vou plantar um jardim ali, eu vou mudar esse cenário. Não planta nada, não tem forma, está vazio, mas se Deus entrar em cena, ele faz nascer um jardim em meio ao nada. Fala para o seu irmão assim: Deus vai fazer nascer um jardim no meio do caos da sua vida. Eu não sei se você está recebendo essa palavra. Você está recebendo? Você me ajuda a pregar. Fala para o seu irmão assim: Deus já tem um projeto de um jardim lindo para fazer florescer no meio desse cenário de ruína da sua vida. E a Bíblia diz que Deus ele resolve transformar aquilo que era sem forma e vazia, aquilo que não estava bom, porque Deus ele criou aquilo não para ser daquele jeito, mas se estava daquele jeito, Deus vai mudar. Por quê? Porque aquilo não estava agradando os olhos do Senhor. E eu quero dizer algo para você: tudo aquilo que não está agradando os olhos do Senhor, Ele é o teu Criador, e Ele tem poder de transformar essa coisa na sua vida.
Se não está agradando a Ele, Ele vai transformar em algo melhor, em algo bom. Eu quero crer nisso nessa noite. Tem pessoas que estão vivendo situações de deformações na família, no lar, no casamento, nos negócios, na vida espiritual, na alma. Tem pessoas que estão deformadas na alma, na área sentimental. Eu quero dizer para você nessa noite, isso não tem te agradado e não agrada o Senhor, o teu Criador. Ele não te fez para viver dessa maneira. Pelo contrário, toda a criação Ele fez para exaltar e glorificar o nome dEle. E as coisas que você está vivendo talvez não estejam glorificando o nome do Senhor, mas Ele pode transformar esse cenário para o louvor da sua glória. Deus, Ele muda isso aí. Fala para o seu irmão, Ele faz florescer um jardim em meio a isso tudo. É por isso que quando eu leio o livro de Gênesis, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus, Ele pode transformar qualquer situação. Se Deus, Ele pegou uma terra que era sem forma e vazia, e em meio ao nada Ele fez todas as coisas acontecerem, serem criadas, eu não tenho dúvida que Deus pode mudar a sua situação. Eu não tenho dúvida que Deus pode mudar esse cenário. Eu não tenho dúvida que Deus pode fazer florescer um jardim em meio a isso tudo. Vai nascer flor, vai florir, vai ter árvore, vai ter fruto, vai ter vida. O mesmo Deus que cria é o mesmo Deus que transforma. E eu quero dizer uma coisa para você: comece a mudar o discurso da sua vida. Porque tem pessoas que estão dizendo, está assim, a minha vida está assim. Começa a declarar, minha vida era assim. Ela era sem forma, ela era vazia, ela era difícil, ela era uma ruína, ela era um fracasso. Começa a tratar como passado aquilo que Deus já determinou no futuro. Deus já determinou algo novo sobre esse caos. Começa a tratar como era. O poder da palavra vai entrar em ação, e você vai ver a transformação que isso vai causar em meio a esse caos. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo de número 23, versículo 7: assim como determinou no seu coração, assim é. Fala para o seu irmão assim, determina algo novo no seu coração nessa noite. Olha para essa terra, olha para essa terra. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Olha para essa terra, é isso que você quer viver? É isso que você quer continuar vivendo? Deus, Ele determinou algo dentro de si, e quando você determina algo, você é impulsionado a viver e a fazer coisas novas. Deus, Ele decidiu e determinou dentro dele, não vai ficar assim, não foi criado para ser assim, não vai ficar assim, não vai acabar assim. E a partir do momento que Ele determina, coisas novas começam a acontecer em meio àquele cenário. Determina isso no seu coração. A palavra de Deus diz que é do coração que procede as saídas da vida. A tua vida está no teu coração. Comece a determinar coisas novas em meio a esse caos. Tem gente que está aceitando o caos, tem gente que fica passeando no meio do caos, tem gente que está acostumando com o caos, com a vida de derrota, de fracasso, de ruína. Tem gente que acostumou com isso. Deus olhou e falou, não vai ficar assim, eu vou mudar esse final. Isso que começou ruim, eu vou melhorar. Vai melhorar. Tudo depende daquilo que está dentro do seu coração. Determina algo novo, que Deus vai determinar algo no céu a seu respeito nessa noite. Tudo que é seu está no céu. Fala para o seu irmão, tudo que é seu já está no céu. Fala, se a terra está bagunçada, o céu não está bagunçado não. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, mas o céu continuava intacto. A morada e o lugar onde Deus habita é um lugar de organização. As coisas aqui embaixo podem não estar do jeito que você quer, pode não estar do jeito que Ele quer, mas uma coisa eu digo, o céu continua organizado, e quem está no trono governando essa história é o nosso Senhor e o Criador de toda a existência. O céu continua intacto. Fala para o seu irmão assim, o céu continua intacto. Aleluia.
Porque às vezes é difícil você tomar decisões e determinações do coração em meio ao caos, mas Deus não, Deus ele está no céu. Se o céu está intacto, ele não é abalado, ele não sofre abalos para decidir certas coisas. O céu continua em plena harmonia, os anjos continuam adorando o Criador, o trono dele continua no mais alto lugar, e ele continua determinando as rédeas do universo. Está tudo fora do lugar, mas Deus está lá, aleluia. E a Bíblia diz: e a terra era sem forma e vazia, mas Deus ele vai determinar algo novo sobre essa terra, e ele vai determinar algo novo sobre essa terra. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 14 versículo 27, presta atenção nisso, porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem poderá fazê-la voltar atrás? Quando Deus decide, ninguém invalida aquilo que ele decidiu. Quando Deus resolve pôr a mão, ninguém consegue tirar a mão dele desse negócio. Aleluia. Deus olhou e falou: não tem como. Alguns dizem: mas ali foi a queda de Satanás. Ali é a queda de Satanás. Se foi a queda de Satanás, Satanás estava aqui no meio do caos. Satanás estava liderando o caos. A terça parte dos anjos estava aqui liderando o caos juntamente com Satanás. Estava deformando tudo. Porém surgiu um momento que Deus olhou e falou: está deformado, está sem forma, está vazio, não está do jeito que eu quero. Eu determino algo, e quando eu determino, não tem capeta, não tem Satanás, não tem demônio, não tem homem, não tem nada que invalide o meu decreto. Quando Deus decreta, acabou. Se Deus decretar, acabou. E nessa noite eu creio que Deus está decretando coisas novas, e não tem nada e ninguém que possa invalidar um decreto do Senhor. Você pode até lutar contra, mas se Deus decidiu, está decidido. Se Deus falou, está falado. Se Deus olhou e falou: eu vou transformar, acabou. Se Deus olhar e falar: eu vou dar um basta hoje, está sem forma e está vazio, eu vou dar um basta hoje. Nada e ninguém consegue impedir quando Deus determina validar certas coisas. Quando Ele põe a mão, ninguém consegue fazer tirar. Satanás aqui, vamos supor que de fato era isso. Satanás deve ter olhado e falou: não, você me jogou, você me expulsou daí, agora a terra é minha. Ele olhou e falou: como é que vai ser? A terra é sua, se foi eu que criei. Quem manda aqui sou eu, quem manda aí? Como assim quem manda aí? Você não manda nem na sua casa, você não tem nem a chave da sua casa, você não tem nada, Satanás. Eu te dei um pontapé, você saiu, a terça parte caiu com você e destruiu tudo isso aí, mas eu sou o criador disso aí. Eu não criei para ficar desse jeito, e a partir de agora eu vou mudar esse caos. Aquilo que está sem forma eu dou forma, aquilo que está vazio eu vou encher de habitante, e eles vão glorificar o meu nome nessa terra. Você faz parte desse povo que adora o Senhor. Você faz parte dos habitantes dessa terra que glorifica o nome dEle. Você tem noção de quem você é? Se Deus encheu essa terra de habitantes, ela era sem forma e vazia. Se Deus encheu essa terra, você faz parte de um projeto de Deus que deu certo. Olha para o seu irmão e fala: você faz parte de um projeto de Deus que deu certo. Como que você pode duvidar daquilo que vai ser o final da tua história? Alguém comigo? A validação divina não depende da aprovação de nada. Quando Deus fala, acontece. Certa vez Maria olhou, o anjo apareceu e falou: Maria, tu és a escolhida, bem-aventurada és tu, mulher, entre as mulheres. O Senhor te escolheu para ser aquela que vai gerar o Salvador, o Rei de Israel. O descendente de Davi virá sobre ti, ele se chamará Emanuel.
e o seu trono jamais será fim nessa terra. Ela olha e fala: como que isso vai acontecer? Como você não pergunta, eu sei que vai acontecer, porque para Deus nada é impossível. Se Deus decretou, nada e ninguém consegue invalidar um decreto de Deus. Você está me entendendo? Quem está entendendo, diga aleluia. E a Bíblia diz que como isso acontece, como que Deus transforma o cenário. Eu vou resumir para acabar, mas a Bíblia nos mostra aqui duas coisas que acontecem. Duas coisas: presença de Deus e palavra de Deus. Vira para o seu irmão e fala assim: você quer ver transformação desse cenário? Se envolva na presença e ouça a palavra. Você quer ver onde acontece isso aqui? Eu estou no versículo 1. Vamos pular agora para o versículo 2. Aí a Bíblia vai dizer que aquilo que estava sem forma e vazio, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se movia. Satanás está pensando: eu estou reinando. Aí Deus olha e fala assim: Espírito. Deus é trino, Ele é Pai, Ele é Filho e Espírito Santo. Além dele ser onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Satanás deve ter pensado e falou assim: eu estou sozinho na terra. Deus olhou e falou: tá não, eu estou aqui, mas eu estou aí também. Tá como? Olha o meu espírito passeando aí. Olha o meu espírito aí. Passei, Espírito. Se move, Espírito. O Espírito se movia sobre a face do abismo. Está tudo um caos, mas Ele consegue se movimentar. E aonde Ele ganha movimento, aonde Ele consegue se movimentar, existem novos projetos. Eu imagino o Espírito passeando, e ali, em meio ao mover sobre o caos, Ele vai projetando: isso não vai continuar assim, isso não vai acabar assim, não foi assim que nós organizamos esse negócio, isso começou e não começou desse jeito, o inimigo veio para cá e acabou com tudo, mas eu estou aqui, liderando esse projeto novo. E guarda isso no seu coração: aonde tem presença tem projeto. Porque muitas vezes a gente fica pensando e tentando entender: Senhor, como que isso vai acontecer? Como é que eu vou conseguir mudar essa situação? Como é que as coisas vão mudar? Como esse caos vai acabar? Como? Presta atenção: quando tem presença tem projeto. Descansa na presença que o projeto Ele cuidará. Aí o Espírito passeando, aí meio caos, e o projeto sendo calculado, e o projeto sendo estabelecido. Como é que vai ser? Calma, vai passeando aí, vai passeando, e o projeto sendo estabelecido. Guarda isso no seu coração. Tem coisas que não saia da presença, porque é no ambiente da presença que Deus vai revelar para você o projeto novo que vai surgir para transformar esse cenário de caos em um lugar habitável para a glória do Senhor. Porque muitas pessoas no momento do caos, eles abandonam a presença, fogem da presença. Mas é no ambiente da presença que nós recebemos a revelação de Deus. No meio do caos, o Espírito passeou e a revelação veio. A palavra do Senhor, ela diz que quando Jesus morreu, os discípulos ficaram com medo dos judeus. Eles entraram, ficaram de portas trancadas e falaram: acabou. Estava tão lindo o nosso projeto, a gente estava caminhando com Jesus, nós achávamos que Ele ia liderar, Ele seria o rei dos judeus, e nós estávamos caminhando. De repente houve uma interrupção do projeto, parece que estava tudo dando certo, e agora deformou as coisas, não está do jeito que nós queríamos e como imaginávamos. Como é que isso vai acabar?
lá, e a Bíblia diz que eles ficaram trancados em portas cerradas, e a Bíblia diz que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E quando ele ressuscitou, os discípulos ainda não sabiam. A Bíblia diz que ele vai aparecer para 2 discípulos que estavam caminhando rumo a Emaús. A Bíblia diz que os 2 discípulos caminhavam entre si em direção a Emaús, e a promessa de Deus era para eles: não saiam de Jerusalém, não abandonem o projeto é aqui, o projeto é em Jerusalém. E aí eles estão caminhando para Emaús, de repente surge Jesus, caminha com eles, começa a andar junto com eles, eles começam a perceber, e no final daquela caminhada, o Senhor se revela a eles e fala: olha, aqui, vocês vão entender. E eles começam a perceber quem era que estava com eles. Eles olha, não era ele falava igual a ele, ele partiu o pão, era igualzinho a ele, era ele que estava com a gente nessa caminhada. E agora eles se despertam agora, diante daquela presença, eles falam: vamos voltar para Jerusalém. O projeto não é abandonar, o projeto é continuar. E eles voltam para Jerusalém, e quando eles voltam para Jerusalém, eles encontram os discípulos lá, e eles chegam e falam: olha, sabe quem nós encontramos no caminho de Emaús? Eles quem? Nós encontramos o dono do projeto, e ele mandou a gente continuar, ele mandou a gente ficar em Jerusalém, porque o projeto era esse: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O projeto de Deus ainda está de pé. Fala para o seu irmão: o projeto de Deus ainda está de pé. Você só vai ter revelação do projeto se você se manter na presença dele. Se você fugir da presença, se o Espírito não tiver liberdade de se mover, você vai ouvir um monte de coisa, menos a voz de Deus. A palavra do Senhor, ela diz que aí onde há o Espírito do Senhor, aí há o quê? Há o quê? Diga: liberdade. A Bíblia diz: aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É liberdade para você fazer o que você quer? Não é liberdade para você fazer o que você quer, é liberdade para você fazer o que Deus quer. Fala para o seu irmão: se o Espírito se mover, e se você estiver no movimento, se você estiver envolvido nisso, você vai ter liberdade para ouvir Deus e se encaixar no projeto. Aplauda o nome do Senhor aí. Tem gente que pensa que o Espírito do Senhor, onde está aí a liberdade para fazer o que eu quiser. Não é. Ele te dá liberdade porque ele anula o poder do maligno sobre a sua vida. Ele te dá liberdade porque você está cheio do Espírito e longe da sua carne, porque a carne faz você ouvir ela, a vontade dela. O inimigo, em meio ao caos, está lá gritando, falando: não, some daqui, sai daqui. Mas se o Espírito tiver liberdade na sua vida para se mover, em meio a essas vozes, a que vai se destacar é a voz daquele que governa o projeto. E aí você vai ser orientado por Deus, e no final vai dar tudo certo. Tem alguém comigo aqui? Diga aleluia. A Bíblia diz que quando o Espírito se move, ouve uma voz. Em meio ao movimento dele sobre as águas, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor se movia sobre a face do abismo. E disse Deus. Aí vem a revelação. Porque eu estou no ambiente, eu estou na presença, eu escuto quem? Se eu estou na presença de Deus, eu escuto quem? Eu escuto Deus. Vê para o seu irmão e fala assim: é por isso que você não pode sair da presença de Deus. Porque quando você sai da presença de Deus, você ouve um monte de coisa. Você ouve gente, você ouve pessoas, você ouve amigos, você ouve inimigos, você ouve o diabo, você ouve sua carne, você ouve sua vontade, você ouve um monte de coisa. Mas quando você está envolvido no mover do Espírito, Satanás pode espernear no meio do caos. Os demônios podem estar gritando, falando: não vai dar certo, não. Mas você está movido pelo Espírito, descansando nas alas do Senhor. Mas o cenário é de caos, mas eu não estou no caos. A Bíblia diz que
ele pairava sobre a face, ou seja, está um caos, mas eu não estou no meio dele, eu estou por cima dele. Quem está entendendo, diga aleluia. Fala, se você estiver em espírito, você não anda no meio do caos, você anda acima dele. Quando você sai do espírito, a tua carne te domina, o que você faz? Você afunda no caos. Aí você fica desesperado. É por isso que tem um monte de gente desesperada no meio do caos que está vivendo. Por quê? Porque não está em espírito, não está se movendo através do espírito. Mas a Bíblia diz que quando o espírito se movia sobre a face, e o caos está lá, e ele está aqui por cima só pairando, e falando, deixa eu ver, estou projetando, de repente vem a palavra. Terceira pessoa da Trindade em ação. O Deus criou, o Espírito agora ele vai pairando para dar forma, e agora vem a palavra para executar. Vira para o seu irmão e fala assim, ó, você só precisa de uma palavra. A Bíblia diz que a palavra veio. Eu imagino, estou conjecturando. Deus olhou e falou, ó, o Espírito já está lá fazendo o papel dele. E aí, Jesus? Dá para sair do trono um pouquinho? Mas o que é para fazer? Você já sabe. Você já sabe, você é a palavra, você é o verbo. Fala aí. Fala aí, porque o inimigo está achando que ganhou esse negócio, sei lá. Destruiu, deformou, esvaziou. Fala aí. Aí Jesus olha e fala, haja luz. Aleluia. Haja. A palavra aqui no original é bara. Fazer ou criar do nada. Ele decreta, haja luz. E a Bíblia diz, e houve luz. Demorou para ver luz? Não. Assim que ele falou, a luz aconteceu. Que luz? A Bíblia diz que era trevas. E a partir daquele momento ali, a palavra do Senhor diz que houve a separação entre as trevas e a luz. E a Bíblia diz, e o Senhor olhou para a luz e disse, é bom. Tá bom, tá bom. É a Bíblia que diz, ele olhou para trevas e não gostou, mas quando ele olhou para a luz, ele olhou e falou, tá bom. Vira para o seu irmão e fala assim, haja luz na sua vida. Fala, o negócio vai começar a ficar bom, meu irmão. Fala, não abandona a presença. Fala para ele, me ajuda a pregar. Fala, não abandona a presença, o negócio vai ficar bom. E a Bíblia diz, haja luz e houve luz. Aleluia. A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 55, versículo 11. Se eu não conseguir pregar no segundo culto, o senhor segura a bronca, hein? Isaías 55, versículo 11, a Bíblia diz assim, a palavra que sai da minha boca, Deus falando. Olha isso aqui, querido. Olha isso aqui. A palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei. Satanás está lá falando assim, quem manda aqui sou eu. Deus olha e fala, vai Espírito, passeia lá, vai projetando lá, vamos ver o que a gente vai resolver. Jesus, brada aí. E aí Jesus olha e fala, é agora, haja luz. E a Bíblia diz imediatamente, houve luz. Por quê? Aí o Senhor olha e fala, ei, é bom esse negócio. Ou seja, a palavra que ele lança volta para ele mesmo. O Senhor olhou primeiro e falou, não tá bom, lança a palavra. Ele lançou, haja luz, houve. A palavra voltou para ele como algo novo, algo bom, que agradava ao Senhor. O Senhor olhou e falou, que bom esse negócio, hein? Eu lancei uma palavra e voltou para mim num formato de algo bom. Aleluia. O Senhor, quando ele lança algo sobre a nossa vida, ele quer receber de volta algo que agrade a ele. O Senhor está liberando coisas sobre a sua vida nessa noite. Você está conseguindo entender? Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus.
Aquilo que era e aquilo que é vai virar passado na sua vida, não será mais. O Senhor está liberando um haja na sua vida nessa noite, e a partir desse momento, algo bom está nascendo em meio a esse cenário de caos. Recebe isso aí, querido. Querida, a palavra tem tanto poder. A palavra é tão poderosa. O Senhor, Ele só precisa de um lugar para a palavra se encaixar, só isso. No próximo culto eu vou estar ministrando, não vou ministrar essa palavra não, uma outra palavra. Por isso só vocês que vão estar ouvindo essa palavra hoje. É que era para ser para esse culto. Tem um irmão que vai vir no próximo culto, eu acho que ele não está aqui. Ele me ligou essa semana, eu estava indo para São Paulo. E ele virou para mim e falou assim: bispo, eu queria dar o testemunho domingo. Ele vem nas quintas-feiras. Me ajuda aqui, irmão. Ó, você falou para eu não trazer outra camisa. Ó, como é que eu vou ficar pro próximo culto? Vou ter que segurar um pouquinho agora aqui, tá, irmãos? Presta atenção para você entender. Esse irmão virou para mim, me ligou. Estava indo para São Paulo. Aí ele falou: bispo, eu queria falar com você. Ele não é da, ele tá chegando na igreja. Ele está começando a caminhar com a gente aqui. Ele só vem às quintas-feiras. Mover da hora nona, e a gente tem sempre feito uma campanha. Deus me deu uma palavra há pouco tempo sobre Davar. Iniciei sobre a campanha das 5 pedras do Ribeiro, né? E agora a última foi o poder da unção. E ele estava, acho que no início dessa campanha do poder da unção. Eu liberei uma palavra aqui. A gente precisa entender, querido, o altar é Deus falando com a gente. O altar é o lugar que Deus escolheu na terra para revelar a palavra dele. Deus ele pode falar de diversas formas, pode. Mas eu ainda creio que a forma mais saudável de se ouvir Deus é aquilo que é liberado do altar, através da palavra dele. E esse irmão ainda virou para mim e falou assim, bispo, ele chegou aqui, eu lembro que eu ministrei a palavra, e no final ele a esposa, todo mundo foi embora, ele me procurou, e ele dobrou o joelho ali e começou a chorar, os dois choraram. Eu falei: o que está acontecendo, irmão? Ele falou: meu nome é tal, eu sou fulano de tal. E ele falou, me contou, resumiu a história dele, a empresa dele, ele abriu uma sociedade, a pessoa roubou ele, faliu, quebrou, tudo, destruiu tudo, acabou tudo. Eles ficaram praticamente na miséria. E aí naquele dia eu liberei uma palavra, e ele virou e falou: bispo, eu recebi essa palavra. Agora que eu lembrei, ele veio num domingo que eu preguei sobre que João viu uma porta no céu em Apocalipse. Quem lembra dessa palavra? Ele falou que recebeu aquela palavra. Olha que interessante. Ele falou: bispo, eu recebi aquela palavra. Ele falou: eu recebi, essa palavra é para mim, essa porta é para mim. Irmãos, ele falou comigo, ele vai estar contando esse testemunho mais tarde, depois você pode até ver, que o próximo grupo vai ser gravado. Ele falou comigo, ele falou: bispo, na outra semana, Deus fez uma reviravolta na minha vida tão grande, isso tem menos de um mês. Deus, ele fez uma reviravolta tão grande na minha vida, com aquela palavra, só com aquela palavra. Ele falou que eu consegui abrir uma empresa sozinho. Ele falou assim: agora, eu estava indo para São Paulo. Ele falou: sabe onde eu estou agora? Eu estou indo para o Rio, eu estou no Rio de Janeiro. Ele falou: bispo, eu estou fechando tanto contrato aqui com empresas aqui. Ele falou: o meu cenário era um caos. Bispo, aquela palavra entrou, Deus transformou o cenário de tal forma que eu estou vivendo o sobrenatural de Deus. Eu não imaginava que eu estaria vivendo isso que eu estou vivendo em menos de um mês. Irmão, eu estou falando isso aqui para você entender uma coisa.
Irmãos, a palavra quando sai do altar, a gente precisa ter sede por ela, porque ela pode mudar a nossa vida. É muito bom vir na igreja, é muito bom estarmos juntos aqui em comunhão. Eu já sei, a gente vai participar dela daqui a pouco. Mas sinceramente, a palavra, meu irmão, valoriza esse negócio. Fala para o seu irmão, meu irmão, tudo é importante. Fala para o seu irmão, tudo é importante. Mas a palavra é que fecha o negócio. Deus criou, o Espírito pairou. Eu não estou separando aqui a divindade de maneira nenhuma. Eu estou valorizando o poder da palavra. Deus olha e fala, agora é a sua vez. Jesus é a palavra, a Bíblia diz que Ele é o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e Ele estava com Deus no princípio, e tudo que foi feito, se foi feito, fez por causa dEle, nada que foi feito, não foi feito por meio dEle. O verbo é o poder que libera, verbaliza as coisas que já estão no coração de Deus para passar a existir. Já tem coisas de Deus, no coração de Deus ao meu respeito, ao seu respeito. E nessa noite a palavra está vindo aqui para estabelecer esses decretos sobre a sua vida. Quem recebe, diga amém. Eu quero acabar. Eu vou acabar. Deixa eu tentar acabar aqui. O que eu queria que você entendesse é o seguinte: princípio cria, dá forma e estabelece princípios. Depois que a palavra foi lançada, haja luz, a Bíblia diz que houve luz. E a partir daquele momento, as coisas começaram a acontecer nessa terra. Mas a Bíblia, ela mostra algo muito interessante. A Bíblia diz que Deus, Ele mudou aquilo que estava ruim para bom, por causa de uma palavra, e isso aconteceu no primeiro dia. Presta atenção, para você entender. Eu vou finalizar isso aqui. O Senhor só precisou de uma palavra, e um dia, para mudar aquilo que estava ruim, deformado e vazio em algo bom. Porém, o muito bom só foi estabelecido no sexto dia, porque no sétimo ele descansou. Então levou 6 dias para criar, no sétimo ele descansa. Então ele precisou de um dia para mudar e para completar aquilo que estava bom e realizar a obra total, e ele olhar e dizer, está muito bom. Ele só levou 6 dias. No sexto ele olhou e falou, agora está muito bom. O que eu quero dizer com isso? Existe uma lei na terra que é diferente do céu. O céu é um ambiente intemporal, onde Deus está não existe tempo. Agora a terra, ela é limitada, é refém do tempo. Nós vivemos num cenário de tempo. Nós estamos presos dentro do tempo. Toda a existência da terra só vive porque ela está embasada no tempo. Então nós estamos inseridos num tempo. E esse tempo, até Deus ele respeita. Olha só que interessante. Deus ele poderia completar tudo no primeiro dia? Poderia. Deus ele poderia falar, aconteça, haja separação, haja isso, haja vegetais, haja isso, haja aquilo, haja animais, tudo isso, a obra da criação ele poderia resumir num dia só. Poderia? Poderia. Mas ele sendo Deus, ele estabelece uma lei sobre essa terra. É a lei do processo. Vira para o seu irmão e fala para o seu irmão assim, na terra existe processo. Quando nós formos para o céu, para a morada do Altíssimo, lá não vai ter mais isso. A gente vai esquecer essa palavra. Lá nós não estaremos refém do tempo. Nada disso vai acontecer. Mas na terra existe. Na terra nós estamos sujeitos e devemos nos submeter a isso. Até Deus não foi contra essa lei. O que é que Deus fez? Deus olhou e falou, tá bom. Aí no segundo dia, ele melhorou mais um cadinho.
Ele falou, tá bom também, gostei do que vi. No terceiro dia, eu imagino ele olhando e falando, pô, vamos acabar logo com isso. Não, tem uma lei, a gente precisa estabelecer essa lei. Para a terra respeitar o processo, a gente precisa também aplicá-lo. E aí ele vai aplicando. Quarto dia, tá bom, já melhorou, tá melhor. Quinto dia, opa, tá coisa linda, tá ficando do jeito que eu quero. Sexto dia, ele completa a obra e faz o homem a sua imagem e semelhança. E aí ele estabelece, ele olha e fala, vamos fechar esse negócio? Vamos fechar. Deixa eu ver como é que ficou. Agora sim, hein? Ficou muito bom. Guarda isso no seu coração aqui que eu quero te falar. A melhoria só foi possível porque ela estava sujeita a um ambiente de presença e de palavra. Guarda isso no seu coração, eu vou fechar. Meu irmão, tem muita gente que fica murmurando, falando que a vida está ruim. Acontece qualquer coisinha, ele valoriza aquilo que está ruim e esquece das coisas boas que já aconteceram. Agora, vamos partir do ponto de vista dessa palavra. No terceiro dia, a terra não estava totalmente completa. A obra não tinha atingido a sua plenitude. Não tinha chegado no patamar de muito bom. Não estava do jeito que Deus queria. Não. Ela alcançou esse status no último dia. Mas Deus, Ele nunca mais lembrou daquilo que estava ruim. Ele só valorizou aquilo que estava ficando bom. Guarda isso no seu coração. Meu irmão, quando você olhar e falar, poxa, essas coisas estão ruins na minha vida. Lembra do ponto inicial, quando a terra era sem forma e vazia. Lembra de onde Ele te tirou. Lembra do passado, lembra de quem você era. A Bíblia diz que a terra era. Lembra de quem você era. Lembra de quem você era sem a presença dEle, sem a palavra dEle. Começa a analisar. Tem pessoas que reclamam do marido, da esposa. Lembra quando ele ainda não tinha entrado na atmosfera da presença da palavra, como é que era? Pode não estar do jeito que você sempre sonhou, mas vai chegar. Mas é um processo. Mas valoriza aquilo que está bom. Valorize aquilo que está bom. E começa a declarar, era assim, não é mais. Era ruim, não era mais. Para de valorizar aquilo que está ruim. Começa a enxergar as coisas boas ao longo desse processo que Deus já tem feito e transformado na sua vida. Olha para o seu passado, tem gente que não valia nada, gente que não prestava para nada, tem gente que era adúltero, que era idólatra, tem gente que era envolvido com idolatria, com adultério, tem gente que era viciado, tem gente que nessa hora não estava na igreja, estava no barzinho, tem gente que não olha para essas coisas, mas qualquer acontecimento, ele valoriza e fala, tá ruim nada, meu irmão, ruim é o que você era, já está bom, e continua firme na presença e na palavra, que aquilo que está bom vai terminar muito melhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver o quê? Oh, maravilha, diga! Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Se Ele é fiel, Jesus é fiel, eu não morrerei. Declare isso. Antes de verei todo bem do Senhor aqui na terra e no céu. Como é que é o início? Diga.
desistirá enquanto não houver. Ele não acabou ainda. Olhos, quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Esse cenário de caos, de deformação, de deformidade na sua vida, eu profetizo que nessa noite o haja do Senhor entre aí e transforme esse cenário. Aquilo que está ruim nessa noite passa a estar bom. E aquilo que está bom, eu profetizo que vai ficar muito melhor, em nome de Jesus. E o Senhor vai completar essa obra, porque a Bíblia diz que no 7º dia Ele descansou. E Ele não vai descansar, e eu também não vou descansar, enquanto não acontecer tudo aquilo que Ele determinou que vai acontecer sobre a minha vida. Então receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Se mantenha no ambiente onde o Espírito se move, porque você vai ouvir Deus e as coisas vão se encaixar em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor. Queria pedir para os diáconos prepararem os elementos da ceia. Se prepare para ceiar nessa hora. Prepara para renovar sua aliança com o Criador, com o seu Deus, com o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus. Você que está em plena comunhão, permaneça de pé. Vamos estar ceando nessa hora em nome de Jesus. Você que nos visita, fique à vontade também nessa hora em nome de Jesus. Nós vamos ceiar nessa hora em nome de Jesus. Vamos adorar enquanto isso. Olhando para Ele, eu entro em teu altar, sentindo teu Espírito queimando os corações. Pai das luzes que não mudam, Ele não muda. Continua a me dizer que essa terra é minha e que nela eu vou viver. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel. Não descansará, não desistirá enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Todos pegaram o elemento? Nós vamos ceiar. Santa Ceia é um memorial marcado e deixado como mandamento da graça,
por Jesus. Jesus estabeleceu 2 mandamentos na graça: batismo e a Santa Ceia. Nós vamos ceiar, e a ceia é esse memorial que simboliza a aliança que nós temos com o nosso Senhor. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Ele nos reconectou com o nosso Criador. Nós vamos ceiar nessa hora em nome de Jesus. E aconteceu na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim, diz o Senhor. Podeis todos comer do pão em nome de Jesus. Aleluia. Pode glorificar o Deus Todo-Poderoso. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comeis do pão, bebeis do cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Podeis todos tomar do cálice em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, e na Tua presença nós nos renovamos. Aleluia. Graças te damos, ó Pai. Graças te damos, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, santo, santo, santo é Teu nome, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Como é bom, Senhor. Aleluia. O Criador, Santo, 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 aquele que começou a boa obra em minha vida. Aplauda o nome dele, só quem vai viver tudo isso. Aleluia! Aleluia! Fala pro seu irmão assim, ó: não saia da presença e continua ouvindo a palavra. Vai tudo acabar bem. Quem recebe, diga glória a Deus. Senhor, leva-nos em paz para casa. Livra-nos do mal, perigo, acidente, pecado. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Acampa os Seus anjos ao nosso redor, nos dê livramento, guarida e proteção. O amor eterno, precioso e bondoso encontrado na pessoa do Deus Pai. E a graça que nos salva em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. E as doces consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. E sobre todo o povo de Deus que se reúne na face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Se você recebe, diga amém. Aplauda Ele se Ele merece. Glória a Deus. Deus
abençoe, meu irmão, te guarde, tenha uma semana abençoada. Não saia daqui sem despedir do seu irmão com a paz do Senhor.